vamos voltar lá. Pronto. Então, aí como é que você faz para ler, né? Vem aqui em Session, Set Working Directory, aí você vem aqui em Choose Directory, então você vai poder escolher aonde que vai ser o diretório de trabalho. Então, clica aqui, tá vendo? Aí ele já abriu as pastas do meu computador. Ele já abriu direto na pasta que eu queria, porque eu já troquei o diretório, mas aí o usual seria fazer isso, ele jogaria para cá, e aí você vai procurar a pasta onde você fez o download. Então, teria que vir aqui, aí para mim, eu já sei que está aqui, tá na nutrição. Aula R, pronto. Aí ele não vai deixar você escolher nenhum arquivo, né? Porque você não está escolhendo arquivo, você está escolhendo a pasta. Vai dizer para ele, ó, essa é a pasta onde estão os arquivos que eu vou querer ler. Aí você vem aqui em Open, ou OK e tal, no Windows talvez seja diferente. E aí, tá vendo? Ele vai rodar o comando aqui embaixo. Tá? Se você quiser ter salvo isso aqui, né, e fazer com que ele pegue sempre o mesmo conteúdo, sem você precisar ir lá e dizer aonde que está o arquivo, você pode dar Ctrl C e passar para cá para cima e salvar. Eu fiz isso quando gerei esse código, tá? Então, ó, aí você pode comentar essa linha aqui, ou apagar mesmo, né? Essa tralha, assim, é um comentário. Então, quando você coloca a tralha, ele não faz nada, ele entende como se você estivesse comentando, por exemplo. Se você escrever, sei lá, 1 mais 1 e rodar, ele vai dizer que é 2. Se você botar com essa tralha aqui, com hashtag, ele não vai fazer nada. Tá vendo? Ele até passou para a linha de baixo, né? Coisa do RStudio. Se você escrever, se eu fizer assim, hashtag 1 mais 1, ele entende como um comentário, ele não fez nada, tá vendo? Ele não disse que era igual a 2. Então eu posso escrever qualquer coisa. Tá? O R não interpreta. Então, esse recurso de comentário ele é legal porque você simplesmente coloca no código para dizer o que você está fazendo. Só ajuda na hora de ler. Tá? E aí, uma vez que você fez isso, uma vez que você setou o diretório, você já consegue ler as bases. Né? Se eu clicar aqui, ó, Ctrl Enter na linha 10, ele já vai ler os dados. Então, ó, ele já leu, o comando é read csv, low.bwt.csv. Então, ele leu essa base de dados aqui e ela ficou armazenada nesse objeto que se chama dados. Se eu quiser ver o conteúdo do objeto, eu venho aqui, ó, escrevo dados. Então, o que tem nos dados? Tem essa matriz aqui, tá? Então, ela tem várias linhas, né? Mais de 71, que ele só exibe até um certo tamanho, depois ele para de exibir. Ele está falando aqui, ó, omitiu 118 linhas. Tá? É só para visualização isso, mas as linhas ele tem toda a base na memória, está escrito aqui dentro do dado. Tá? Então, toda a aula está baseada, feita com essa leitura. Tá? Então, o que eu diria para vocês era, a partir daí, né, já garantindo que vocês conseguem ler a base de dados, né, e rodar esses comandos, vocês já conseguem acompanhar a aula da outra semana. Eu acho que dava para acompanhar mesmo sem falar isso, né, mas como a gente fez tudo assíncrono, às vezes fica difícil, né, às vezes alguém não entendeu alguma parte, então eu acho que esse início é que é fundamental, que aí vocês conseguem, a partir daqui, rodar todos os comandos, né, tipo, saber qual a dimensão dos dados. Então, são 189 linhas, 14 colunas, tá? E assim sucessivamente. Aí lá no vídeo está explicando certinho como é que faz cada parte, tá bom? Então, isso foi o conteúdo da primeira semana, tá? Simplesmente passar por esse código aqui. Aí tem lá as explicações com todos os detalhes, né? Eu não vou conseguir refazer a aula aqui com vocês, porque vai tomar bastante tempo. Tá? Então, deem uma olhada no vídeo, na verdade é esse vídeo aqui, né, da semana 1, então tem aqui gravados os vídeos. As outras aulas estão no YouTube, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês.
Aqui são os slides que eu usei para falar naquela semana 1. Aqui da semana 2 tem a parte de análise exploratória de dados, que eu já gravei também e coloquei para vocês lá no YouTube, tá? Deixa eu ver o que vale a pena fazer dessa parte da aula. Porque lá eu já fiz e já deixei até gravado. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e fazer uma parte dela com vocês agora ao vivo e depois no finalzinho eu pego a parte de probabilidade. Não. Professor, Oi. rapidinho. É só porque eu deixei uma parte do meu caderno, né, separado para ouvir, né, a aula que eu não vi. E Uhum. aí, a matéria de hoje vai ser probabilidade, então? Seria, né, probabilidade? Eu vou falar um pouquinho da parte mais da introdução de probabilidade mesmo. Tá. Aí eu só quero voltar um pouco nessa parte da aula passada, porque eu coloquei lá no YouTube, mas eu acho que muita gente não deu tempo de ver, porque eu coloquei muito no final. Aí eu vou fazer o inicinho dela e depois eu entro para a parte de probabilidade, tá? Então, deixa eu colocar aqui do lado. Beleza. Aí o que precisar de R, depois eu volto, tá? Então, essa parte de análise exploratória de dados, vocês vão ver que tem muita coisa em comum com a aula 1, tá? Eu fiz só porque fica um pouco mais... tem um pouquinho mais de conteúdo que eu não falei por lá, né? Então, essa parte que é mais teórica eu vou deixar para vocês depois verem no vídeo, que é sobre tipos de variável, mas eu já falei e deixei gravado lá, tá? Eu queria começar por aqui, pelas medidas de posição, tá? Então, a gente tem como medida de posição média aritmética, né, ou simplesmente a média, ou mediana ou moda. E o que são essas medidas, né? As medidas de posição têm como objetivo informar, né, um ponto ao redor do qual um conjunto de dados ou observações se distribui. Então, por exemplo, como assim, né? Suponha, então, que eu tenha x1 até xn, tá? Então, essas reticências aqui quer dizer, siga a ordem, né? Então, é x1, x2, x3, x4, até xn, que n é um valor qualquer, tá? Tipo 10, 20. Então, esses valores x1 até xn são n valores observados para uma variável qualquer x. Tá? Por exemplo, pode ser os níveis de glicose de n indivíduos. Tá? Pode ser também, acho que vocês talvez sejam mais acostumados, né? Sei lá, de repente seja a nota dos alunos da turma na P1, digamos. Né? Então, aqui vai ter, para cada aluno, tem o seu próprio XI, né? Então, aqui tem o X1, que é a nota do primeiro aluno, o X2 é a nota do segundo, e assim sucessivamente. Então, na sua base de dados, você vai ter vários alunos, né? E para cada um deles você tem uma nota. Mas se você quiser ver o desempenho geral da turma, você pode fazer, por exemplo, a média, né, desses dados. Então, ó, a média aritmética ela é denotada por uma barra em cima, tá? Então, a média aritmética de x é x barra, com essa barrinha aqui em cima. Então, como é que ela é definida? É definida como a soma dos xis dividido por n, tá? Então, na notação de somatória, a gente escreve assim, tá? Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de notação, mas esse somatório aqui, né? A gente lê da seguinte forma. Somatório com indo de 1 até n é você pegar esse termo aqui e somar todo mundo. Mas aí você vai fazer o i variar de 1 até n. Então, isso aqui vai dar x1, que é o primeiro termo, com i igual a 1, mais, porque é um somatório, né? x2, porque o i vai ser igual a 2, mais x3, porque o i vai ser igual a 3, e assim sucessivamente. E quando é que você vai parar? Você vai parar quando chegar no último valor, que é o xn, tá?
Então, isso aqui é uma forma mais rápida de você escrever esse somatório todo, tá? Esse aqui é o somatório de x e i, onde i varia de 1 até n, tá? Então, a fórmula para média aritmética fica sendo o somatório de todas as observações, das n observações, dividido por n, tá? Então, fica dessa forma, tá? Então, a média aritmética é dada por desse jeito, né? E aí, como é que a gente pode fazer, né? No R, a gente pode calcular a média. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Eu vou abrir mais uma janela para mostrar, né, como é que você faz para escrever, calcular a média de um vetor, por exemplo. Então, para eu criar um vetor no R, um vetor é o quê? Uma lista. O vetor não é uma lista do ponto de vista da computação, mas a gente pode pensar como uma lista de observações. Então, vou escrever aqui, ó, x igual a c. Esse c quer dizer concatenar, quer dizer, você vai pegar o primeiro objeto, o primeiro valor, deixa eu botar um número diferente, 10 e 2. Então, quando você faz isso, eu vou rodar esse comando, tá? Então, Ctrl Enter na linha 2, ele roda, tá? E aí, o que esse comando fez? Ele criou um objeto chamado x. Esse objeto tem dois valores dentro dele. O primeiro valor é o valor 10, o segundo valor é o valor 2, tá? Então, ó, eu consigo acessar as posições que estão dentro desse objeto. Então, se eu fizer x, colchete 1, ele vai me dizer quem é o primeiro valor desse objeto, que é o 10, certo? Se eu fizer x2, ele vai me dizer qual é o segundo valor nesse objeto, que é o 2. Tá? E para que eu quero um objeto que tem vários valores numéricos lá dentro? É porque eu posso usar para calcular a média, por exemplo. Se eu quiser a média de x, ou seja, a média entre 10 e 2, só eu pedir min de x. Tá? O que é esse min parêntese x? Isso aqui é uma função, tá? Esse min aqui é uma função que você, dentro dessa função, você vai botar um objeto e ele vai te dizer quem é a média daquele objeto. Como x é um objeto que tem esses dois valores, ele vai retornar a média de x, né? Então, aqui ele vai retornar o seguinte, 10 mais 2 dividido por 2, não é isso? Que essa é a média dos dois valores. Então, ele vai ter que retornar 6 para a gente. Então, se eu der Ctrl Enter nessa linha, retornou 6. Tá? Então, é bem conveniente usar o R, porque a gente consegue calcular a média muito rápido. Né? Basta você escrever os valores que estão lá dentro e ele já faz o cálculo da média. Então, deixa eu seguir o que está escrito no slide, só para mostrar para vocês. 10, 9, 8, 12, 11, 7, 10, 8.5, 9.5, 6, 14, 13, 11, 12, 9. Deu erro, tá vendo? Por que ele deu erro? E é legal que tenha dado, porque aí vocês vão saber o que fazer, né, quando acontecer isso. Ele falou o seguinte, ó, ele não esperava a seguinte coisa, né? Ele está dizendo aqui, x igual a c, aí chegou aqui, ó, eu esqueci da vírgula para separar o 9,5 do 6, e ele achou estranho isso, né? Porque aqui, para separar os valores, para criar o vetor, tem que estar separado por vírgula, e eu esqueci de colocar a vírgula aqui. Eu vou rodar, vai dar erro de novo, vocês vão ver. Então, deu outro erro, por quê? Porque eu vi que eu também esqueci de botar a vírgula aqui no final. Então, cada valor tem que estar separado por vírgula. Agora, acho que não vai dar erro mais. Não, agora foi, tá vendo? Se ele não deu mensagenzinha em vermelho, é porque funcionou. Então, se eu quiser pedir a média desse vetorzão, né, que tem todos esses valores, isso aqui representaria, digamos, sei lá, todas as notas, não é nota porque tem 12 e tem 11, né? Mas representa todas as observações da sua variável. E para calcular a média, basta pedir... Oi.
Uma dúvida. Uhum, Para a gente escrever no R, por exemplo, você está colocando espaçamento depois da vírgula. uhum, Isso é regra ortográfica normal, mas, tipo assim, a uhum. gente precisa necessariamente colocar o espaço depois da vírgula para o R entender? Ou pode ser só uma vírgula, tipo, tô fazendo uma coisa muito rápida e tô digitando 600 números. O R vai Uhum. entender se não tiver o espaço? Se não Ou ele tiver o espaço, interpreta ele como outro entende. código? Não, ele entende. Por exemplo, se eu escrever assim, colado, né, sem espaço, ele também vai entender. Ah, tá. Show. Tá vendo? Obrigado. De nada. Depois a gente vai ver quando são tipo 600 valores, a gente não costuma fazer assim, né? Não costuma botar separadinho por vírgula nem nada. A gente costuma fazer um documento, né? Criar um documento de texto e aí a gente escreve no próprio documento de texto. É tipo fazer escrever um CSV ah, no Excel ou algo assim para digitar os dados e aí ele gera um arquivo que é um arquivo de texto que depois você lê. Era o que a gente estava fazendo o meu coisinho a caneta de escrever aqui, às vezes quando uso ela para clicar dá uns bugs, Professor, que é essa parte aqui. Oi, pode falar. quando eu escrevo os comandos nessa parte aí de cima, ele não executa quando eu aperto Ctrl Enter, que nem você. Só vai quando eu escrevo diretamente embaixo. Ah, é? Tenta Ctrl R, vê se vai. Peraí. Uhum. Foi? Não, não vai também. Geralmente, o que você tem que fazer é ver a posição do cursor. Por exemplo, se eu quero rodar a linha 2, o cursor tem que estar no 2. Vê se está na linha que você quer rodar. Não, tava na 1. Isso faz alguma diferença? Para mim, ele pula direto. Se eu der uma espação e botar no 1, ele vai passar para o próximo comando quando eu dou Ctrl Enter. Uma forma de rodar, se nada disso está funcionando, é clicar no Run. Então, se você vier aqui e clicar Run, tá vendo? Ele rodou o comando. Vê se funcionou. Foi. Acho que agora foi. Beleza. Pô, mas é chato isso, porque você fazer no teclado é muito mais rápido, né? Sim, sim. Não sei, para mim eram os dois comandos, ou Ctrl Enter ou Ctrl R, e ele rodava da linha. Eu vou tentar fazer com calma depois, revendo, e aí Tá, eu vejo. Obrigada. tá. De nada. O seu é Mac? Talvez se for Mac é outra tecla. O meu é Mac, eu tô tentando fazer aqui, eu tô com um pouquinho de problema. Se você dá Ctrl, porque o Mac não tem as mesmas teclas, né? Tem alguma tecla no Mac que é análogo ao Ctrl do Windows. Então, Eu acho que é geralmente o Command. Command. Pode ser. Command Enter ou Chico, Command é R. Command. Põe Command Enter. Uhum. Deixa eu tentar aqui, rapidinho. Uhum. Essa parte, assim, é bom a gente ir com calma e fazendo aos poucos, porque, tipo, o R é muito diferente, né? Então, é bom a gente garantir que nesse início todo mundo consegue rodar. Aí- Então, Foi? fala aí, Júlio. Não, obrigado, Chico. É só uma dúvida. Eu tô aqui no R testando os comandos que você tá passando aí para ver se tá tudo funcionando aqui no meu. E aí, por exemplo, como eu faço para limpar tudo que eu escrevi? É só selecionar tudo e apagar que ele limpa? Não. Então, vou escrever umas besteiras aqui. É só você dar Ctrl L. Aí ele vai limpar. Ah, não, eu tô escrevendo na parte de cima. Tudo bem. Na parte de cima você pode deletar o que você não quiser. Por exemplo, eu escrevi coisa aqui aleatória, eu consigo só selecionar e deletar, né? Ou deleta assim, Tá bom. ou então seleciona e deleta, também funciona. Tá bom, obrigado, professor. De nada. O professor, mas assim, Oi. eu tava conseguindo fazer com que o código rodasse, mas na verdade a minha questão é que ele tava falando que tava dando um erro no min x, porque ele falava que o objeto x não tinha sido encontrado. Aí eu não sei se foi o jeito com que eu escrevi
Pois é, Eu tem que tentei ter o fazer mesmo do nome. jeito. Eu tentei fazer do mesmo jeito que você fez, mas não Às sei. vezes, vê se você não colocou um dos X maiúsculo. E se você botar um dos X maiúsculo e o outro minúsculo, ele vai dar problema, porque ele não vai achar. Entendi. Quer dizer, no meu ele vai rodar porque eu já fiz com um minúsculo. Deixa eu mostrar para vocês. É bom que vocês tirem essas dúvidas porque realmente, né? Eu imagino que não seja muito comum vocês precisarem lidar com isso. Vou mostrar aqui, sei lá, vou criar uma variável y igual a 2. Nossa variável y só tem um valor dentro dela, que é o 2. Nota que quando eu faço y igual a 2, aqui ele criou uma variável que chama y e o valor dessa variável é 2. Então, eu só Sim. consigo pedir média de variáveis que estejam na memória. Se eu pedir, sei lá, min de z, não vai funcionar, porque não tem Eu z. acho que foi exatamente isso. É porque eu tenho que dar enter na linha da variável primeiro para ele computar o que Isso, significa x, né? Eu acho que foi exatamente isso. Isso, exatamente. Eu acho que foi. Beleza. Tá? Eu só vou, deixa eu replicar para mostrar para o pessoal o que deve ter acontecido. Essa vassourinha aqui, que aparece logo no topo, ela deleta todas as variáveis que tem na sua base de dados. Eu vou fazer isso só para mostrar para vocês, tá? Mas não precisa fazer aí, não. Ele vai perguntar se eu quero excluir todos os objetos. Se eu botar yes, tá vendo? Ele limpou tudo da memória. Agora, se eu tentar acessar o X, ele vai dizer que o X não foi encontrado, porque eu deletei ele da memória. Então, ó, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte. Se você vier aqui e pedir a média de X antes de criar o X, ele não vai rodar. Então, você tem que primeiro rodar o X, aí pronto, criou. Depois que ele criou o objeto na memória, porque o que está escrito aqui em cima ele não computa, né? Você tem que, você mesmo, pedir para rodar. Aí você vem aqui na linha 3, pede Ctrl Enter, aí ele vai rodar e vai gerar a média. Tá bom? Todo mundo conseguiu? Professor, Qual era? Pode falar. Pode falar. Não, eu abri aqui a página e estava no lugar onde eu queria ver. Valeu. Ah, tá. Beleza. Professor, eu não tô conseguindo baixar o RStudio. Não tô conseguindo achar ele no meu computador. Tipo Deve assim, estar na pasta downloads. não aparece. E tipo assim, eu já tenho o R, né? Aí eu abri o R, eu pensei que fosse direto no RStudio. Então, tipo. Não, ele vai. Com R você consegue rodar as coisas, mas vai ser um pouquinho mais chato. Porque ele não é tão amigável. Para mim, Então, aparece uma coisa assim. Pronto, o R está aberto. Mas aí você pode fazer, tipo, sei lá, x igual a c, 1, 2, 3, 4, e ele roda. Se eu pedir x, ó, ele vai botar aqui, média, ele também vai rodar. É um pouco mais chato, porque não fica organizado, né? Sim. Mas aí, tipo assim, aparece quando eu vou baixar, né? Aparece, salvar em tal pasta. Aí eu salvo, né? Eu salvo na pasta. Só que aí, não sei por que eu não consigo abrir. Tipo assim, Ele não tá na pasta que você salvou? eu não acho a pasta. Essa é a questão. Ele inventa uma pasta e aí, sei lá, põe assim, né? Acer/RStudio. Aí eu vou lá, procuro e não acho. Tipo assim. E aí o que vai acontecer é que você vai baixar um instalador do RStudio. Vai ser alguma coisa. Se o seu for Mac, não vai ser isso, mas no Windows vai abrir algum ponto .exe, né, que é um executável. E aí você abre ele e ele vai fazer a instalação do R mesmo, que você vai baixar o instalador e instalar no computador depois. Sim. Foi o que eu fiz. Não sei, tenta baixar de repente para o desktop, porque no desktop já fica logo de cara. Se você não estiver achando. Como assim? Quando você faz o download, você pode escolher em qual pasta, né, que você quer salvar. Não sei se o meu vai pedir para fazer isso, eu não lembro como é que o meu está configurado. Então, se eu vier aqui, onde que é? Server Pro, Team, onde que é? Products, eu acho. Isso aqui.
Ah, era aqui, né? Aí, quando você vem em download, ele já te joga para cá, né? Bom, se você for um Windows 10, você provavelmente vai ter que baixar esse aqui, que é o executável. Aí eu venho aqui, tipicamente, né, quando eu fazia no Windows, eu clicava no desktop. Que esse desktop é a sua área de trabalho. Então, quando você fizer o download, ele já vai ficar de cara na área de trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Se eu minimizar, aí ele já fez o download, né? Se eu minimizar aqui tudo, já vai estar aparecendo. Okay? Aí vai aparecer minha tela inicial. Só porque é mais fácil de achar, tá? Uhum. Aí já vai estar aqui em algum canto. Aqui é RStudio, exe, alguma coisa. Ele vai dar erro porque exe não roda no Linux. Beleza. Tá? Tenta fazer assim, porque aí fica fácil de você achar onde está. Tá bom. Valeu, professor. Vou tentar. Tá? De nada. Qualquer coisa, você me fala de novo, que aí eu dou uma olhada, vejo o que pode ser. Beleza. Mas alguém tinha alguma pergunta? Não? Tá, então vamos lá, vamos continuar, né, de onde a gente está. Bom, vamos para ver a interpretação, né, do que seria a média, para a gente entender uma outra medida de posição, outras medidas de posição que são importantes. Então, por exemplo, aqui a média, você pode entender a média como se fosse, como sendo um ponto de gravidade, né, dos dados. Então, suponha que nesse desenho você tem a representação dos pontos numa reta, tá? Então, aqui, esse desenho significa o quê? Significa que uma das minhas observações foi igual a 3, a outra observação foi 4 e a outra foi 8. A média, ela é o valor, né, ela pode ser interpretada como o valor onde você põe um eixo de rotação, que aqui no caso é essa basezinha triangular, de tal forma que esse é o único ponto da reta onde você pode colocar esse eixo de rotação de tal forma que a reta fique equilibrada. Ela não tomba nem para cá e nem para cá. Se você colocar esse cara mais para cá para o canto, tipo aqui, o que vai acontecer é que ele vai tombar nessa direção. Tá? Então, você pode visualizar a média como sendo esse ponto onde você coloca um suporte, né, e um eixo de rotação, de tal forma que a sua base de dados fica equilibrada, ela não tomba nem de um lado nem do outro. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Nesse caso, vai dar certinho, porque a média x barra vai ser o quê? Vai ser 3 mais 4 mais 8 dividido por 3, né? Essa é a média. Se eu quiser fazer no R, posso fazer assim, 3 mais 4 mais 8 dividido por 3. Ups, eu dou Ctrl Enter, ele vai rodar, deu 5, tá? Certinho o valor que equilibra aqui os dados na reta, tá? No de baixo, é a mesma coisa. Esse aqui você nem precisa fazer conta, né? Porque dá para notar que a distância é de 2 para cada um, então o ponto que equilibra é exatamente esse ponto 6 aqui, que é a média, tá? Ele vai deixar tudo equilibrado. Se você for fazer a conta, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 dividido por 5, vai dar a média 6. Tá? E aqui embaixo é a mesma coisa. Tá? Então, só para mostrar, mais um ponto, né? A média não precisa ser nenhum ponto do conjunto de dados. Tá? Como aqui a média foi igual a 5, tá? E 5 não foi nenhuma das observações. Tá? Então, só para frisar isso, a média não precisa ser um valor dos dados. Bom, e aí a gente chega num ponto que é importante abordar também, que é a mediana, tá? O que é essa mediana? Mediana é uma outra medida de posição que você pode adotar, né, para descrever os dados, mas é uma medida que é menos influenciada por valores extremos, tá? Então, a gente tem o seguinte, se a gente tiver uma ordenação que é de x1 até xn, né, por exemplo, aqui em x, eu tenho minhas observações, tá?
Só que elas não estão ordenadas. Tá? Em que sentido? Tá 10, 9, 8, não está em ordem crescente nem decrescente. Tá? Se eu quiser criar um vetor com os dados ordenados, eu peço o seguinte, a sorte de x. Esse é o comando que ordena os dados. Tá? Então, se eu pedir sorte de x, o que ele vai fazer? Porque ele me deu os mesmos valores que x tinha, só que agora ordenado. Tá? Então, eu tenho do menor para o maior. Isso aqui vai ser importante na hora da gente calcular a mediana, só para ilustrar para vocês. Então, ó, o que eu tenho é o seguinte, a notação é essa, é x com subíndice entre parênteses. Então, a gente tinha lá o x1, o x2 e o xn, em que aqui o x1 era igual a 10, o x2 era igual a 9, e o x3, por exemplo, era igual a 8. Tá? Então, além disso, agora a gente tem essa outra notação, que é a notação com parêntese. E essa notação com parêntese é o seguinte, eu vou botar até aqui embaixo para ter mais espaço. Ela diz respeito aos valores ordenados. Tá? Ou seja, x subíndice parêntese 1, isso aqui significa o menor valor do conjunto de dados. Então, é 6, né? Então, aqui o x, parêntese 1, é igual a 6. O x, parêntese 2, é 7. O x, parêntese 3, é 8, tá? Eu estou vendo por causa do sorte aqui, que é o comando que ordena do menor para o maior, tá? Então, é só uma outra forma de denotar. Assim, são os dados do jeito que vem, para a gente, né? E aqui embaixo é do menor para o maior. Tá? Então, essa ordenação é importante para a gente poder calcular a mediana. Então, a mediana é o quê? Ela é um ponto tal que o número de observações abaixo e acima daquele ponto é o mesmo. Tá? Então, como assim? Vou ver quantas observações tem nesses dados x. Então, vou pedir aqui um comando chamado length de x. Esse length é o comprimento do vetor, que ele vai me retornar quantos valores tem. Ele vai dar o valor 15, tá? Porque são 15 valores no conjunto de dados. Professor, então, o length, ele já não aparece automaticamente aqui no environment? Boa, sim, aparece. Se você ver ele aqui. É porque, para mim, eu tenho que fazer isso, né, para aparecer. Ah, tá. Não, era só essa dúvida. Eu não sabia que número era aquele. Sim. É isso mesmo. Ele diz que vai do 1 até o 15. Beleza? Show. Tá, era só porque, para evitar de eu perder o que estava no slide, eu já pedi aqui direto, tá? Mas beleza, pode olhar por ali também. Então, o que acontece? Eu tenho 15 observações. Então, qual é a definição da mediana? É o ponto tal que o número de observações abaixo e acima dele é o mesmo. Então, se são 15 pontos, como é que eu acho o ponto que divide o conjunto de dados no meio? Bom, se ele divide o conjunto de dados no meio, como é que é ímpar, né, eu vou ter que pegar o valor que tiver no meio do conjunto de dados. Então, ele vai ter que deixar 7 pontos para a esquerda, 7 pontos para a direita, e ele próprio vai ser a mediana. Então, a mediana vai ser o 8º valor. Fez sentido isso? A mediana é o x na posição 8, que é igual a 8,5. Não, desculpa. São os valores ordenados na 8ª posição. Também que eu achei estranho, 8,5 está aqui. Então, é o valor 10. Né? Vamos checar para ver se não é isso. Então, esse valor 10, ele tem que deixar 7 valores do lado esquerdo e 7 valores do lado direito. Ele próprio vai estar no meio do conjunto. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem o 10. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, beleza, ele dividiu o conjunto de dados em 7 observações para a esquerda,
7 observações para a direita e ele mesmo estava lá no meio. Então, a mediana do conjunto de dados deu 10, que é o valor do meio. Deu para entender, pessoal? Ou ficou confuso? Pô, professor, eu ia pedir para você repetir, que eu Tá. não fiquei um pouco confuso no final. Beleza, eu vou fazer com um exemplo menor, tá? 1, 7, 200, por exemplo. Então, eu vou criar um vetor y que só tem 3 observações, tá? Então, a primeira observação é igual a 1, a segunda é igual a 7 e a terceira é igual a 200, tá? Qual é a definição de mediana? A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, para a esquerda e para a direita. Iguais em que sentido? No sentido de número de observações mesmo. Então, nesse vetor que só tem 3 observações, qual é a observação que divide o conjunto de dados no meio? É o 7. Por quê? Porque a esquerda do 7 tem um valor e a direita do 7 tem um valor. Então, né, se eu pedir a mediana de y, vai ser y na segunda posição, que é o 7, tá? Tudo bem? Sim, obrigado. Então, de nada. Então, era a mesma coisa que eu estava fazendo no outro, só que no outro tinha mais dados, eram 15. Então, eu deixava 7 para a esquerda, 7 para a direita, então o oitavo valor era a mediana. Tá? E se eu pedir mediana de y, eu não sei se vai dar 7 certinho, talvez dê diferente. Ah, não, vai dar, porque cada software, às vezes, faz algum tipo de assimetria, alguma coisa meio estranha, e podia dar, tipo, 7.1, 7.2, mas acho que o R ele faz do jeito mais simples. Né? Porque tem outras formas de definir mediana, né? Um pouquinho diferente disso, mas o sentido é o mesmo, é de dividir na metade o conjunto de dados. Então tem que ter a mesma quantidade à esquerda e a mesma quantidade à direita daquele ponto. Então, um outro ponto a se notar, né, é que não necessariamente a mediana é um valor que está no conjunto de dados. Então, ó, se eu tivesse em y 4 valores ao invés de 3, 1, 7, 20, 200, a mediana seria o valor, um valor qualquer, que deixaria 2 valores à esquerda e 2 valores à direita, porque agora eu tenho 4 observações. Então, qualquer valor entre 7 e 20 seria um valor possível para se colocar para a mediana, tá? Então, tipicamente, então, por exemplo, 8, 10, 9, qualquer valor desses seria uma medida razoável de mediana. Professor, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar. É porque eu fiquei perdida, eu acho que eu não sei se eu peguei. Esse comando de mediano, eu fiquei perdida. Que dá 2. Então, beleza. O median é o comando que calcula a mediana para você. Então, se você tiver um conjunto de dados muito grande, vai ficar chato de você contar, né, para saber exatamente qual o valor do meio. Então, a mediana já faz isso automático. Então, deixa eu mostrar, se eu tiver y, dessa forma, né? Deixa eu mostrar para você. O y tem 4 valores. Então, se eu pedir median de y, ele vai me retornar a mediana. Ele vai me retornar um valor entre 7 e 20. No caso, foi 13,5. Tá? Porque 13,5, né, eu tenho a esquerda tem 2 valores e a direita também tem 2 valores. No caso, como é que ele chegou no 13,5? Ele pegou o 7, o 20 e fez a média, para pegar o valor que estava lá no meio. Né? Então, seria algo assim. Deixa eu ver se aqui eu consigo um espaço. Aqui tem mais espaço. Então, tenho 1, o 7... O 20 está aqui e o 200 está lá na frente. Algo assim. E aí ele vai pegar um valor aqui no meio para ser a mediana. A definição é o seguinte, quando acontece isso, da mediana não ser um valor do conjunto de dados, ele vai pegar os 2 valores, né, entre os quais a mediana vai estar, então seria o 7 e o 20, e vai fazer a média. Então, para cá vai entrar 7 mais 20, dividido por 2.
né? E aí vai dar o 13,5. Vamos ver. Se eu pegar 7 mais 20 e dividir por 2, eu dou 13,5, tá? Fez sentido? Fez sim, eu só fiquei perdida no comando mesmo, que eu não entendi ele na hora. Mas tá ótimo, obrigada. Ah, tá. De nada, de nada. Tá bom? Bom, então, a mediana tem essa peculiaridade, né? Que é, se o número de dados for ímpar, então a mediana vai ser o valor que estiver no centro, tá? Então, se você quiser pegar o valor central, basta usar essa formulazinha daqui. É o x ordenado, porque que está em parênteses, né? Na posição n mais 1 sobre 2. Então, por exemplo, se eu tiver n igual a 3, então a mediana vai pegar x em que posição? Vai ter que dar 3, né? Vai ter que dar, desculpa, 2, né? Porque, enfim, se eu tenho 3 observações, o valor que está no meio é a segunda observação. Então aqui vai ter que dar 2. Vamos fazer a conta. Se o n é 3, vai dar 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, está batendo, né? Então, só se você quiser a fórmula certinha para pegar o valor do meio, é só fazer assim. Professor, Oi, eu pode acho que falar. foi isso que eu acabei ficando com um pouquinho de dúvida, que você falou do Uhum. ordenado. Para a gente tirar a mediana, precisa estar ordenado o conjunto? Sim, precisa. Se você pedir a mediana direto no R, ele vai ordenar para você. Então, você não vai precisar Ah, fazer a tá. É ordenação. porque eu tô fazendo direto no R. E aí Uhum. ele me dá, eu criei um conjunto aqui, ele me deu a média certinha. Ah, Então não precisa ordenar. você diz, ele te deu a mediana certinha, né? Me deu a mediana certinha. Como é que eu Isso. ordeno no R? Qual Para é o ordenar, comando você de usa o ordenar? comando sort. Sorte. Deixa eu colocar aqui como comentário, né? Ordena do menor para o maior. Ah, Aí depois eu posso mandar para vocês esses comandos, né? Tamanho ou número de dados no vetor, né? Melhor assim. Que é o length. tá bom. Obrigado. De nada, de nada. É só para ficar claro que, não sei, de repente, se estiver fazendo na calculadora ou algo assim, é só para lembrar que tem que ordenar, né? Então, se você não tiver um software que ordena automático para você, aí você tem que escrever do menor para o maior para poder pensar lá quem é o valor do meio, entendeu? Professor, eu também fico com uma Oi. dúvida. Eu não sei se é relevante. Mas, por exemplo, quando a gente vai determinar o valor de x, por exemplo, que aí tem que botar esse Czinho ali de concatenar na frente. Mas qual é a necessidade? Tipo, se eu não botar o C, o que acontece? Vai dar erro? Vai dar erro. Quer ver? Vamos tentar aqui. Vou fazer x igual a... Eu quero entrar com dois valores, mas eu vou esquecer de botar o C de propósito. 5 e 9. Tá? Ele não vai funcionar, tá vendo? Ele falou, ó, eu não esperava vir essa vírgula aqui nesse comando. É porque está faltando C. Aí eu tenho que colocar o C aqui. Então, o C ele é para criar o vetor, tá? Ah, tá, entendi. Então, por isso tem esse Czinho. Cada linguagem de programação faz de um jeito. Se isso fosse, sei lá, MATLAB, aí você escreveria de outro jeito os vetores. Se fosse C++, aí seria outro jeito. É porque o R trabalha assim, com o C. Tudo bem? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? O length é o que mesmo? Número de dados no vetor, né? Isso. Então, a mediana tem essa particularidade que eu estava falando com vocês. Ela vai ter duas fórmulas, né? Uma que é, se você tiver um número ímpar de dados, ela vai ser o valor que tiver no meio, tipo, se forem 5 valores, você vai ter que reservar um deles, ele vai ser a mediana, e ele vai deixar 2 para a esquerda, 2 para a direita. Então, aí, se for ímpar, é sempre o valor central. Se for par, você pega a média entre os dois valores centrais. Porque se for par, vai acontecer algo assim. E aí a mediana vai ser a média entre esses dois, tá?
Aí eu queria mostrar uma coisa que é interessante para vocês. Eu quero comparar, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, eu vou copiar esses comandos, mas eu vou fazer tudo com o vetor Z agora. Vou chamar de Z. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma observação bem maior do que todas as outras. Tá? Então, vamos comparar o Z com o Y. A única diferença do Z para o Y é que o último entrada do vetor é absurdamente maior do que todas as outras. Né? Mas se eu for fazer a conta da mediana de Z, vai dar o mesmo valor que a mediana de Y, não vai? Tá vendo? Por quê? Porque o que aconteceu foi que a mediana é definida como o valor que está no meio, né? Ela vai pegar, como aqui é par, vai pegar as duas observações centrais, fazer a média entre elas. Ora, esse cara não altera a conta, né? Porque a conta da mediana seria a média entre esse e esse. Por essa observação, né, lembra lá que a mediana do y era igual a 13,5 também. Mesma coisa que a mediana de z. E se eu pedisse as médias, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer com as médias. Média de y. Então, ó, min de y, 57. Agora, eu vou pedir a média de z. Então, min de z, Ctrl Enter. Viu? A média ficou muito mais alterada, né? A média saltou de 57 para 22.507. Tá? Então, por que eu estou falando isso? É porque, só para ilustrar para vocês que a mediana ela é bem mais robusta a valores extremos do que a média. Tá? Então, a média aqui ela foi bem alterada. Eu aumentei bastante um dos valores, e isso puxou a média para cima, fez a média ficar acima de 22.000. Tá? Enquanto que a mediana não, a mediana se manteve no mesmo valor. A mediana de Z, deixa eu só dar um Ctrl L aqui para limpar um pouco. Ó, a mediana de Z ficou igual à mediana de Y. E a média de Z ficou muito maior do que a média de Y. Tá? Então, isso aqui mostra a principal diferença, né, entre mediana e média. A mediana ela é muito menos sensível a valores extremos. Tá? Então, se você tiver observações muito discrepantes na massa de dados, talvez a mediana seja melhor para representar uma medida central de posição do que a média. Tá? Então, isso aqui é só um motivador, né? Por que as pessoas usariam a mediana? Elas usam porque a mediana ela é menos sensível a valores extremos. Tá? Aí você tem ainda uma terceira medida de posição, que é a moda. Tá? A moda é simplesmente o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então, aqui, por exemplo, esse é um conjunto de dados y, que tem 3 vezes o valor 1, 4 vezes o valor 2, 2 vezes o valor 3, 2 vezes o valor 31, 4 vezes o valor 32 e 3 vezes o valor 33. Tá? Então, o que seria a moda? Né? Ela já é uma terceira medida de posição. A moda é o valor que mais aparece na base de dados, o valor mais comum. Como aqui o 32 e o 2 aparecem ambos 4 vezes, então esses dados têm como moda, ela é um conjunto, é o valor 2 e o valor 32. Tá? Então são esses dois valores, porque são os que aparecem mais vezes. Tá? Então a moda, ela pode dar até mais de um valor, se tiver empate, como foi aqui no caso. Tá? Então, ela serve para representar o que é mais comum, né? Qual é o valor que mais aparece na base de dados. Aí eu só queria mostrar, por exemplo, né,
as ordenações, tá? Entre média, mediana e moda, tá? Para vocês entenderem, ver a diferença entre os três. Então, por exemplo, se a minha distribuição de dados for simétrica, né, por exemplo, se ela tiver essa cara, e aí o que quer dizer essa curva aqui, né, assim? Quer dizer que tem muitos pontos que se distribuem aqui, mas só uma forma de resumir os dados com a curva. Quer dizer que tem muitos pontos aqui e poucos pontos mais distantes, né? Então aqui só tem um pouquinho, tá? Então a maioria dos pontos está concentrada aqui e alguns poucos estão nas caudas. Se a distribuição for totalmente simétrica, a média vai ser igual à mediana. Por quê? O que é a média, né? A média é o valor que você vai botar aqui, um eixo de rotação, de forma que a figura, né, os dados não tombam nem para a esquerda e nem para a direita. Como é simétrico, esse valor vai ser exatamente no meio. E a mediana? Bom, a mediana, ela tem uma interpretação um pouco diferente. Ela é o ponto que divide os dados em metade para a esquerda e metade para a direita. Como a distribuição é simétrica, a metade à esquerda é essa área aqui e a metade à direita é essa área daqui. Então, a mediana fica no mesmo ponto que a média, né? Porque a variável é simétrica. Então, tanto a média quanto a mediana ficaram aqui no meio. E a moda? Bom, como ela tem esse formato, né, a moda é o valor que aparece mais. Então, a curva está dizendo que o valor que aparece mais é esse valor aqui do meio, que é o valor que está mais elevado, com altura maior. Então, a moda também está no mesmo ponto. Então, se a distribuição é simétrica e só tem um pico, a média vai ser igual à mediana, que vai ser igual à moda. Tá? Então, elas vão ter vão assumir exatamente o mesmo valor. Então, mas isso nem sempre é verdade. Pode falar. Quando não tem elemento repetido no conjunto, a moda sempre vai ser igual à mediana? Não. Ela vai ser igual à mediana se os dados forem simétricos. Por exemplo, se eu tiver menos 1, vou criar uma base aqui assimétrica. Menos 1, 0, 0, 0, 1. Esses dados são simétricos, né? Sim. Eu vou chamar isso de W. Tá? Então, se eu pedir mediana de W, deu 0. A média, que é o min, também vai ter que dar 0. E a moda é que ele não tem uma função que é mode, eu acho que ele não tem. Então, a moda tem que fazer... É outra coisa. Ele tem uma função mode, mas ele não calcula a moda. É para dizer qual tipo de variável. Mas a moda é claramente 0, né? Então acaba coincidindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nada. Então, se a distribuição for simétrica e só tiver um pico, a média vai ser igual à mediana, que vai ser igual à moda. Essa questão de um pico é só para a igualdade acontecer com a moda, tá? Se ela tiver 2 picos, mas mantendo a simetria, algo assim, né? A mediana e a média vão ser o mesmo valor, que é esse aqui. Tá? A questão de ter um pico só é para manter a igualdade com a moda. Mas se só tiver simetria, mas você não sabe quantos picos tem, ainda assim vale essa relação, a média igual à mediana. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque se você comparar a média com a mediana, você vai ter uma noção do grau de assimetria nos dados. Por exemplo, você tem que, se você calculou a média e ela deu um valor menor que a mediana, é porque os seus dados têm esse formato. Como assim? O que acontece? Essa curva daqui, ela me diz quais são os valores mais frequentes e os valores menos frequentes. Então, aqui tem vários valores ao redor desse ponto, e aqui tem poucos. Então, a primeira coisa que dá para notar é com respeito à moda. A moda é o valor que aparece mais vezes. Então, ela sempre está associada com o ponto, né, mais alto da curva.
Então, aqui está a moda associada ao ponto mais alto da curva. E a média e a mediana, como é que vão estar anotados? Bom, a gente sabe que a média é mais influenciada por valores extremos que a mediana. Ou seja, os valores extremos puxam a média para ele, enquanto que a mediana não, ou puxa bem pouco. Então, o que é valor extremo nessas condições? Os valores extremos são esses aqui. São os que estão bem deslocados aí da moda. Então, esses poucos valores extremos, como são extremos, né, eles vão puxar a média mais para eles. Então, a média vai acabar ficando à esquerda da mediana. Então, eu sei que se a média estiver menor ou bem menor do que a mediana, é porque os meus dados apresentam uma assimetria que a gente chama de negativa. Tá? Negativa por quê? Porque a cauda está nos negativos. Tá? A cauda é sempre a região que contém os valores menos prováveis, né? Os valores mais extremos. Enquanto que a assimetria positiva, ela está relacionada ao contrário. Né? Se a média é bem maior que a mediana, então é porque eu tenho observações puxando aqui, observações extremas puxando do lado direito, a média mais para próximo delas do que da mediana, tá? Então, essa é a questão. A gente vai ter uma maior diferença entre média e mediana quanto mais assimétricos forem os dados, tá? Aqui, por exemplo, os dados são bem assimétricos, porque eu tenho esse valor bem extremo aqui, então fica uma situação bem do tipo do que está sendo representado nessa figura, tá bom? Bom, aí aqui tem algumas coisas que eu já falo mais na primeira aula, que é a parte de boxplot, quartis e tal. De repente, não sei se vale a pena fazer essa parte da medida de dispersão. Deixa eu ver. Eu vou fazer então só para fechar esse conteúdo, talvez nem dê para entrar na parte de probabilidade, a gente deixe para ver isso na aula que vem. Mas eu queria pelo menos explicar alguma medida de dispersão, tá? De novo, isso aqui tudo tem lá gravado, tá? Mas, enfim, é importante pelo menos a gente fazer, sei lá, ver as coisas do R, tirar as dúvidas, né? Porque vocês vão usar bastante ao longo do curso. E esse é um ponto que é um pouco mais delicado, né? Eu acho que talvez venha dúvidas, então é bom explicar. Então, a gente estava falando antes de medida de posição, que é uma medida de resumo numérica, em que a gente usa para avaliar, para resumir, né, todo o conjunto de dados em um valor numérico só. Bom, mas isso é só uma medida de posição, né? Por exemplo, a média das notas da turma te dizem mais ou menos se a turma foi bem ou mal naquela avaliação. Mas a gente também é interessante ter medidas de dispersão, que é se aqueles dados apresentam muita variabilidade ou não. Por exemplo, aqui a gente tem a seguinte medida de dispersão, que se chama variância amostral. A variância amostral é dada pela seguinte fórmula. Ela é definida como S2 e ela vale somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? Como assim? Então, cadê a outra coisa que estava vendo? Então, eu vou fazer um exemplo só para mostrar para vocês. Né? Então, se eu tiver aqui um conjunto de dados, digamos que é 0, 3, 4, 7. Tá? Então, aonde é que está a média? Né? A média vai ser 0 mais 3 mais 4 mais 7 dividido por 4, né? São 4 observações. Então, 3 mais 7 dá 10, 14. 14 dividido por 4 vai dar 7, 3,5, né? Então, a média está aqui. Eu vou anotar aqui. Vou fazer assim, anotar aqui. Puxar uma setinha. Aqui está o x barra, que é a média.
Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, e esse é o x4, tá? Então, como é que eu posso medir a dispersão dos dados? Eu posso medir por essa fórmula daqui. E aí vamos interpretar o que ela está falando. Ela está dizendo o seguinte, se eu chamar essa quantidade aqui de cima de yi, tá? Então, eu vou ter somatório de yi sobre n-1, e esse somatório, o i vai de 1 até n. Isso aqui é quase uma média, né? Por que quase uma média? E se dividisse por n, aí seria exatamente uma média. Se o n for muito grande, aí não faz muita diferença, né? Eu dividir por 1000, eu dividir por 999, dá praticamente a mesma coisa. Então, posso interpretar como sendo a média a média dos yi's. Tá? Mas aí, quem é yi? Yi é a distância entre xi e a sua média ao quadrado. Tá? Então, essa é uma interpretação muito importante, é a gente notar que essa quantidade, né, vou escrever aqui, yi igual a xi menos x barra ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que a distância entre xi e x barra. Tá? Então, aqui é a distância entre xi e x barra ao quadrado, né? Ou elevado ao quadrado. Aí abreviei aqui. Tá? Então, a yi é a distância entre x e x barra ao quadrado. Então, o S2 acaba sendo a média, entre aspas, né, quase a média, dos yi's, que são os quadrados da distância entre xi e a sua média. Então, se eu for representar, vou representar assim. Né? Vou representar os yi's aqui. Então, ó, aqui eu tenho a distância entre 0 e x barra, o x barra deu 3,5, que a gente tinha feito agora. Então, aqui eu tenho a distância entre 0 e x barra, aqui eu tenho a distância entre 3 e x barra, 4 e x barra e 7 e x barra. Tá? Então, ó, a variância vai ser a média dessas distâncias aqui. No caso, essa distância deu 3,5, essa distância deu 0,5, essa daqui 0,5 e essa daqui deu 3,5. Tá? Então, a variância, o S2, vai ser a média dos quadrados desses valores aí. Então, vai ser isso aqui, mais 0,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 3,5 ao quadrado. Só que, bom, não é exatamente a média, porque eu tenho que dividir por n menos 1. Então, são 4 observações. Eu vou dividir por 3. Tá? Então, isso aqui é a variância. Tá? Então, se eu for lá para o R calcular, vai dar o seguinte. Eu vou fazer a conta como está armada aqui, e depois eu vou mostrar que tem um comando que faz muito mais rápido. Mais 3,5 ao quadrado, dividido por 3. Ops. Ctrl Enter, 8,33663. Tá? Bom, beleza. E agora, se eu quisesse calcular também, né, a variância direto, eu posso criar o meu vetor. Eu vou criar um vetor V, vou chamar ele de C, né? E eu quero criar o meu vetor de dados, 0, 3, 4 e 7. Então, criei aqui só para ver se está direitinho. Tá certo, 0, 3, 4 e 7. Então, se eu quiser calcular, né, a variância, eu posso calcular como var de V. Esse é o comando que calcula a variância. Tá vendo? 8,33363. Então, eu posso calcular direto aqui no R com esse comando var.
tá? Ele agiliza bastante as coisas. Aí, para que é interessante a gente interpretar como média das distâncias, né? É porque é isso que vai dar a noção de variabilidade, né? Porque se eu tiver agora o seguinte conjunto de dados, né? Vou pegar aqui só para manter a mediana no meu primeiro lugar. Na mediana não, desculpa, a média. É que aqui vai ser a mesma coisa, que os dados são simétricos. E se eu tivesse agora não mais essa base de dados, mas essa daqui? Então, bom, aí, enfim, vai ser bem chato fazer a conta para dar certinho a mesma variância, a mesma média, né, de 3,5. Mas se eu tiver meus valores aqui, né, aqui está o x1, aqui está o x2, aqui está o x3, aqui está o x4, deixa eu voltar para mostrar para vocês a fórmula, né? E eu fosse calcular a variância seria o quê? Seria a média do quadrado dessas distâncias aqui. Tá? Aqui não bateu, mas tudo bem. Então, nota que agora, se eu for tirar a média do quadrado dessas distâncias, vai dar muito maior do que o valor que deu aqui em cima, né? Então, justamente, né, pela fórmula ser a média do quadrado das distâncias, ela acaba servindo como uma medida de dispersão, no sentido de quanto maior a variância, maior é a dispersão dos valores ao redor da média. Aqui está bem disperso, né? Enquanto aqui não. Aqui não está muito disperso porque as distâncias ao redor da média são pequenas em comparação com essas distâncias aqui, tá? Então, é nesse sentido que a variância é uma medida de dispersão. Quanto maior o valor da variância, mais dispersos são os dados ao redor da sua média, tá? Alguma dúvida, pessoal, nas fórmulas, ou no código, ou na interpretação? Eu tinha ficado com um pouco de dúvida só com relação a, tipo, o que seria xi e x barra, mas eu acho que eu entendi, assim, xi, no caso, se a gente pegar x3 e x4 nesse segundo exemplo, sei lá, xi seria x3 e aí x barra seria x4, é isso ou não? Não, aqui o x barra é a média, tá? Então, o x barra sempre é a média. Ah, tá, tudo bem. E aí a distância da média para os outros pontos enfim, da amostra ali, né? Isso, exatamente. Aí, aqui dentro, eu colocaria o x3 menos x barra, que é essa distância em verde, e aí eleva ao quadrado. Aí, depois eu vou ter que fazer com x4 também, vai dar essa distância em verde ao quadrado, sempre com respeito à média. Depois tem que fazer com x2 e com x1 também. Não fez sentido? Entendi. E aí, nesse caso, aí dividiria esses valores pelo quê? Bom, aí eu vou dividir por n menos 1, que n é o tamanho de amostra. Como aqui eu tenho 4 amostras, uma amostra também 4, eu dividiria por 3. Igual aqui, ó, eu dividi por 3 também. Tudo bem, beleza. Obrigado. Professor. Pode falar. Pode falar aí. Não, fica à vontade, fala aí. Professor, eu não entendi por que você diminuiu uma unidade do N? Tipo assim, qual a explicação? Assim? Ah, tá. Tem uma explicação para isso, e assim, é um pouquinho complicado de explicar agora, porque a gente ainda não tem a base para ver. Em geral, quando eu dei essa matéria semestre passado, eu falei de variância mais para o meio do curso. Então, a gente já tinha visto alguns conceitos, tipo, o conceito de viés, né? E aí a explicação é que, caramba, tá uma zona lá fora. A explicação é que essa variância, ela é um estimador, tá? Ela é uma quantidade amostral que estima uma coisa teórica. Como assim? Ela estima variabilidade dos dados. Se eu dividir por n aqui, a estimativa fica ligeiramente viciada. Como assim? Vamos supor que...
É difícil explicar sem falar de estimador. Mas o que acontece é o seguinte: existe uma coisa chamada var de x, que é diferente de S2, tá? Não confunde com o código, tá? O código do R é var também, mas é uma outra coisa. Existe uma coisa que se chama variável aleatória, que é o x, que é uma característica, por exemplo, a nota da turma, né? É uma variável aleatória, a nota de um aluno. Então, vai existir uma variabilidade se você for olhar todos os alunos. Então, ele vai ter uma variabilidade que é um valor numérico. Tá? Isso é o que a gente denota por var de x. Tá? É uma variância teórica se você olhar a população inteira. Por exemplo, se você estiver medindo, sei lá, peso de pessoas adultas acima de 18 anos. Então, vai ter uma variabilidade se você for olhar a amostra inteira, se você olhar a população inteira. Tipicamente, a gente não consegue olhar esse valor. Então, a gente estima com base numa amostra. Quando você usa a amostra de xi, né, x1 até xn, calcula a sua variância amostral, o que você está fazendo é você está usando esse cara, que é uma quantidade amostral, para estimar esse aqui, para ter uma ideia de qual é o valor da variância total dos dados. Né? Só que essa variância aqui, ela seria calculada sobre todas as observações da população inteira. Eu não tenho condição de calcular. Quando você olha para o S2, né, ele está dividido por N-1, isso aqui acontece para que, em média, o valor de S2 coincida com o valor da variância. Ele nunca vai coincidir nenhuma vez, mas se você tirar uma amostra, né, e calcular o S2, se você dividir aqui por N, né, esse valor resultante, ele vai estar ligeiramente viesado. Né? Lá na frente a gente vai falar de viés, eu acho que vai dar para entender um pouco melhor o que isso quer dizer. Mas é só uma correção mesmo de viés, é para que o S2 não fique viesado para estimar a variância. Esse viés vai ser pequeno, tipicamente, porque as suas amostras têm que ser razoavelmente grandes para você conseguir fazer a inferência de forma adequada. E aí dividir por N ou dividir por N-1 não vai fazer muita diferença. Dividir por 1000 ou por 999 vai dar quase a mesma coisa. Então, essa é a razão. É um pouquinho ruim essa explicação, porque a gente não tem um embasamento ainda para entender. A gente vai ter que falar de estimador, né, para entender por que a gente divide por N-1 ao invés de N. Mas a razão é essa, é porque se você dividir por N, você gera um pequeno viés na estimação da variância populacional. Se você dividir por N-1, aí não vai existir viés nenhum. Então, em média, você vai estar acertando o valor da variância populacional. Tudo bem, professor. Acho que deu para entender a ideia, assim, tipo, geral. Valeu. Obrigada, um pouco confuso, mas é porque a gente ainda não viu a explicação exata. Mas lá na frente eu volto para esse ponto. Tudo bem, obrigada. Alguém mais ia perguntar? De nada. Eu ia perguntar, mas eu já entendi já, valeu. Tipo Tá. assim, era só essa questão da soma que eu não tinha pegado muito bem, né? Aí depois eu vi que tem ali que é a soma de tudo. Por isso que você botou 4 números e não um. Isso, Ou exatamente. então fez um de cada vez. Agora eu entendi. Tem que ver cada distância e elevar ao quadrado. Então, essa aqui Beleza. é elevado ao quadrado, essa ao quadrado e assim sucessivamente. Beleza? Sim. Eu só, assim, porque o que eu acho, se é a média da variante, eu não entendi muito bem porque deu um número maior, né? Tipo assim, eu achei meio confuso isso. Por que deu maior que a média? Maior do que 7 até, né? Tipo, como é que é? É porque pra mim seria a distância, né, entre os números. Então como é que Sim. uma distância é maior do que... Entende? Sim, é verdade, é verdade. Bem notado. É que, na verdade, não é a distância, é a distância elevada ao quadrado. Então, as distâncias estão aqui, ó, 3,5, 0,5, 0,5, 3,5. A média, se fosse a média das distâncias, né, essa média daria, sei lá, 2, alguma coisa, ou 3. Acho que, na verdade, daria o quê? Sei lá, acho que daria 2, exatamente. Mas tem que fazer a conta. Dá 2. Porque não é a média das distâncias, é a média das distâncias ao quadrado. Então, seria a média entre
3,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 3,5 ao quadrado, aqui é o quadrado. Quando você levar ao quadrado, aí vai fazer sentido ter observado 8,33. Mas esse é um bom ponto, realmente. É só porque não é a média entre as distâncias, mas é a média das distâncias ao quadrado. Tá? Sim, sim. Não vai fazer sentido porque aí o 3,5 ao quadrado já vai dar mais do que 9. Então, aí faz sentido que a variância seja um valor menor do que 9, no caso. Tá? Esse é até um ponto que está relacionado com o próximo conteúdo, que é de desvio padrão. Né? Porque tem esse ponto que é chato, né? Aqui a gente está fazendo a média, é chato no sentido de interpretação. Porque aqui a variância está relacionada com os desvios ou as distâncias ao quadrado. Né? Então, por exemplo, né, tem esse problema que você notou, né? As distâncias são 3,5, 0,5, mas a variância deu esse valor alto, né? 8,33. Isso aconteceu porque é a média dos quadrados das distâncias. Outra coisa chata que acontece é a unidade de medida. Então, por exemplo, se os dados estão medindo, sei lá, em quilos, a variância, como ela pega o quadrado dos dados, ela está medida em quilograma ao quadrado. Né? Então, fica estranho para você interpretar o que seria a unidade de medida quilograma ao quadrado. Né? É meio esquisito, né? Uma forma de solucionar isso é você tirar a raiz quadrada da variância. E quando você tirar a raiz quadrada da variância, ela volta para ter a unidade de medida inicial, que é quilo, né? Nesse exemplo, eu suponho. É meio estranho, porque 0 quilos, né? Mas, enfim, é só para fixar uma unidade de medida qualquer. Tá? Então, existe essa segunda forma de medir variabilidade, que é o desvio padrão, S. O desvio é definido como raiz quadrada da variância. A variância é denotada por S ao quadrado, e o S sozinho é o desvio padrão. Tá? Então, o desvio é não somente pegar a variância e botar uma raiz. Então, no caso desses dados aqui, o S seria a raiz de S2, que é a raiz de 8,33, que vai dar, aí eu posso vir aqui no R, né, e calcular raiz de 8,3333. Dá 2,8867. Nota que agora já faz mais sentido, né? Se eu comparar esse valor, 2,88 alguma coisa, com as distâncias em si, né, na unidade original, elas estão entre 3,5 e 0,5. Então, o desvio padrão, sim, ele acabou ficando entre o valor das distâncias. Então, isso vai acontecer porque o desvio ele acaba sendo visto, né, em comparação com as distâncias em si, né, e não com o quadrado das distâncias, por causa daquela raiz que a gente colocou, tá? Aqui no final. Então, isso que é interessante, o desvio padrão ele vai manter a mesma unidade de medida. Tá? Bom, aí, gente, agora a gente já terminou a aula, então eu não vou fazer esses últimos 2 slides, mas se vocês olharem lá o conteúdo que já está postado na playlist do YouTube, vocês vão ver, tem uma explicação para essa última medida de dispersão lá, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam os vídeos de lá, e eu vou colocar esse aqui, que a gente acabou de gravar da aula de hoje, lá na playlist também, para vocês poderem assistir, tá? E a partir da aula que vem, aí a gente já começa falando de probabilidade mesmo, tá? Eu estava planejando falar nessa aula de probabilidade, mas, como a gente não teve nenhum encontro, assim, ao vivo, fica, sei lá, eu acho que é necessário ir com um pouquinho mais de calma e revisitar, pelo menos de maneira rápida, né, o que a gente já falou nos outros vídeos, explicando os pontos do R que são mais complicadinhos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou só recomendar que vocês assistam o vídeo de AED, que está lá na playlist, e vou colocar o da aula de hoje lá também, que aí vocês podem reassistir, e na aula que vem a gente, que é amanhã, né, a gente retoma com probabilidade. Tudo bem? Beleza. Professor, posso só tirar uma última dúvida? Claro,
Pode falar. Eu tô aqui no R e aí eu anotei tudo da aula no R mesmo. Botei Sim. como se fosse meu caderno aqui no R. E Uhum. como é que eu faço para salvar essas coisas que eu escrevi na parte de cima? Beleza. Tá, é boa pergunta, eu já aproveito e mostro para vocês. Você pode clicar ou no disquete aqui em cima, ou em File. A minha caneta não funciona aqui. Save, e aí ele vai pedir para você salvar. A extensão é .r ou .r maiúsculo. Então aqui, eu já vou até fazer o seguinte, já vou deixar salvo. Dentro do IBA, vou colocar aqui códigos. Hoje é aula 5 já, né? .r. Beleza, tá vendo? Aí ele até mudou. Aqui estava Untitled 1, aí ele já mudou para código aula 5. Tá bom? Aí eu já, de repente, já posto até esse código lá. Tem pouca coisa, né? Mas, tudo bem? Tá bom, professor, valeu. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Como é que eu faço para abrir ele depois, se eu fechar o R? É só dar 2 cliques normal e ele vai abrir. Tá, valeu. Obrigado. Se você der 2 cliques, aí ele já abre. Aqui no meu, como eu não fechei, né? Ele manteve a mesma coisa. De novo o negócio do botão. Aí se eu der 2 cliques, ele vai abrir de novo. Ele talvez te pergunte com qual programa você quer abrir, e aí você coloca que quer abrir com R, tá? Tá bem, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, beleza, então. Então é isso, pessoal. Vou pausar aqui a gravação, e aí quando ele gerar para mim a gravação pelo Drive, eu coloco lá no YouTube.